Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre teatro, contando também com a participação do ator Feu de Andrade. Feu, nesse primeiro bloco a gente comentou bastante sobre sua carreira, também sobre a importância de Jacareí também, como um polo, né, de produção, de arte, de modo geral. Queria te perguntar, já que a gente estava conversando também, que você chegou a se apresentar em outros países. Sim. Quais países que foram, como que foi, qual a recepção do público, se é diferente, se apresentou falando em português, como foi essa experiência? Eu fui com a Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades, uma companhia de teatro de rua com pernas de pau. A gente foi para a Holanda e foi para a Suíça, né? E a gente era considerado assim, um teatro exótico, né? Porque era assim, a gente trazia um espetáculo que chamava A Pagelança, que foi uma pesquisa do Mário de Andrade que ele fez pelo Brasil. Então tinha vários elementos indígenas, tinha negros, sabe, que fazia essa grande mistura, né, de cultura que a gente tem. Foi uma amostra assim. E as pessoas ficavam encantadas, né? Com todo aquele batuque, com toda aquela expressão na perna de pau, as danças que a gente fazia. Foi muito bacana, foi uma experiência. E tudo em português, né? Os cantos, tudo em português, né? Que demais. E a gente fazia fizemos acho que umas 10 sessões do espetáculo lá, né? Em vários espaços. E era interessante, né? Você vê um outro clima, uma outra arquitetura e a gente lá cantando uma cantiga guarani, por exemplo, tocando um batuque, né, africano, que é muito intenso dentro da companhia. Uhum. E a recepção das pessoas, você falou dos holandeses, dos suíços, né, que estiveram ali e tal, acompanharam essa apresentação. Como é que foi para você? Acredito que foi bacana. Não, como foi? Eles ficavam encantados, né? Eles encantados, eles vinham aqui, chegavam perto, queriam ver tudo, queriam tocar muito, né? Pena assim, eu não dominava muito o meu inglês é muito ruim, né? Mas assim... Foi uma troca legal. Foi muito legal. Muito. E falando agora, você até estava comentando, né, em se apresentar com esses adereços, com perna de pau, a gente também tem um outro vídeo, né? Que você se apresenta, que a gente vai acompanhar agora também pra gente comentar um pouquinho sobre. Estão preparados direito? Um grande dos mares de Poseidon, Ulisses, astuto e valente herói grego, regressando da guerra de Troia, à porta em busca de víveres para sua pequena tripulação em uma ilha da Sicília. Que bacana, hein? E como é que é ficar em cima da perna de pau, fazer essa apresentação, tem que atuar, se equilibrar, como é que é isso? A perna de pau é uma paixão na minha vida. A primeira vez que eu vi um grupo andando usando isso foi o grupo Galpão, lá de Minas Gerais, que a gente foi ver uma estreia lá em Ouro Preto. Né? A gente tá vendo, a gente era um grupo de teatro que queria buscar informação. Ficamos sabendo que ia ter essa estreia, juntamos nossas coisas, saímos uma sexta-feira, passamos a madrugada e fomos ver esse grupo lá em Ouro Preto, assistir o espetáculo lá que mudou a nossa vida. Aí eu fui pesquisar, aí eu conheci essa companhia, grande mestra Alígia Veiga, e aí muito treino, assim, de treinar 8 horas por dia, todo dia, né? É um trabalho que exige muito, né? E ali é aquela apresentação de Cíclopes, você estava no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, foi um espetáculo que eu estreiei lá com a companhia e daí nós fizemos um circuito chamado Palco Giratório,
do Sesc, né? Que a gente rodou. Esse a gente fez uma outra itinerância que nós fomos para o Nordeste com esse espetáculo. Nesse período todo você morou no Rio? Ficou por lá? Morei. Na verdade, eu ia para lá, ficava um tempo para lá, mas a minha base era Jacareí. Ah, né? legal. Eu não fui morador do Rio de Janeiro, né? Eu era o visitante lá. Não, apesar que o interessante da nossa cidade, de certa maneira, também, é que não é tão distante desses polos, né? Dessas outras metrópoles que a gente vê. São Paulo, pertíssimo, né? 1 hora de lá. O Rio um pouco distante, mas ainda assim, ir e voltar às vezes uma vez por semana, tem como, né? Até por isso que eu acho que você conseguiu manter nessa raiz aqui em Jacareí, né? E mesmo com essas distâncias, tendo que percorrer, né, esses espaços. Sim, isso para mim foi muito bom também, né? Porque saber que um artista de uma cidade do interior estava estreando um espetáculo grande no centro do Rio, né? Trabalhando com várias artistas bacanas ali, pessoas assim, que têm uma carreira, né? Por exemplo, trabalhei com a Georgette Fadel, que é uma grande artista do cenário teatral lá de São Paulo. Tinha a Simone Sou, grande percussionista, né? A Beth Belly, que é do Ilobá de Mim, que é um grupo afro importantíssimo em São Paulo. Vai sair agora um carnaval, primeiro sábado de carnaval, tem a saída do Ilobá, que é uma bateria gigante só de mulheres tocando percussão. E tem essa questão também da matriz africana, que eles trazem muito forte com eles, né? Então, para mim, assim, eu estava lá protagonizando o espetáculo, né? O Cíclopes, que é uma passagem da Odisseia. Né? Muito interessante, muito legal também essa sua participação. Queria perguntar para você, com essa visão também de quem produziu, né, que a gente viu no primeiro bloco aquele monólogo, né, Sim. que você faz essa intertextualidade, né, entre o 14 bis do Santos Dumont, também com relação ao Dédalo, né, sua invenção e o voo do Ícaro, né? Sim. Como que um ator ou um diretor também consegue utilizar essas ferramentas que hoje a gente tem, né, de produção independente, de YouTube, Facebook, outras plataformas que ele pode colocar? O que você acha que transformou essa área com essa chegada dessas tecnologias? Acho que facilitou muito, né? Facilitou muito. Porque antigamente, para a gente conseguir se eu quisesse ver um vídeo do Grotowski, né? que é um diretor famoso, eu teria que ir lá para Campinas, atrás do Lume, conseguir lá um horário numa videoteca deles para poder assistir aquilo em polonês, sabe? E era tudo mais difícil. Hoje em dia você tem com seu celular, você acessa tudo que você quiser. Né? O que o cara lá do Japão está fazendo, o que o cara da Europa está fazendo. Então a gente tem uma fonte de pesquisa muito melhor, né? Agora, precisamos usar bem isso. Eu acho que aí, eu não sei, parece que quando a facilidade ela chega, era proporcional à nossa preguiça, né? De também procurar um conteúdo de qualidade, alguma coisa que vai agregar. Exatamente, a gente tem que se colocar nessa disciplina de procurar, pesquisar, para você poder criar. Está tudo muito mais fácil, né? Com toda certeza. Eu sou um ator ainda um pouco resistente a algumas coisas. O que você acha? Eu vejo assim, por exemplo, hoje em dia a questão do vídeo, né, da imagem é muito forte nos espetáculos. Né? Então você sempre tem uma peça que vai ter um video mapping passando. E eu sou um pouco resistente a isso. Você é um pouco mais clássico nisso, você acha? Eu sei que isso pode ser até uma bobagem, assim, né? Mas eu acho que eu ainda não entendi muito bem a linguagem. Então, o menino que queria ser estrela, que foi o primeiro vídeo que você passou, eu tive que produzir ele todinho. Fiz ele na sala da minha casa. Né? E é uma questão do vídeo teatro. Por conta de uma pandemia que você não podia sair de casa, então você tinha que produzir alguma coisa. Aquilo ali foi desafiador. Porque assim, eu tendo que fazer, tendo que escrever, fazendo tudo do jeito que eu queria, eu tinha uma resistência dentro de mim e falava, mas isso aqui não é teatro, não tem público, para que eu estou falando, né? Por exemplo, aqui nós estamos conversando, estamos trocando uma energia, né? E a coisa está rolando. Agora ali, eu estava olhando para uma câmera, falei, que loucura isso, né? É porque também, imagino, e você pode dizer melhor, obviamente, com relação a isso, que é uma troca com o público, né? Você vê reações, você vê risos, choros, uma afeição de surpresa, e ali não tinha isso. Acho que, não sei se seria esse caso que você está falando, né? De sentir falta da troca do outro. Exatamente. Mesmo que seja uma troca de uma reação apenas. O teatro se faz com um ator e um espectador. Isso, para ter teatro tá aí.
né? É essa relação. E a partir desse ponto de troca, né? Que eu trago uma informação e você manda aquilo que é o mais precioso, a reação do público. Nossa, isso é fantástico. E assim, só para entender também um pouco melhor com esse panorama aqui da região, não precisa necessariamente focar em Jacareí, Sei. mas você acha que as pessoas daqui da nossa região são interessadas em teatro ou ainda é um público mais nichado? Como que você vê essa situação? Eu acho que a gente passa por picos, né? A pandemia, ela fez com que as pessoas ficassem muito mais reclusas. E essa volta está sendo assim muito lenta. Então a gente, hoje em dia, se você consegue encher uma casa com 100 pessoas de um espetáculo que você faz aqui da região, a gente fica muito feliz. Sendo que antigamente era 300, 400 pessoas. Então a gente precisa achar agora estratégias de tirar esse povo de dentro de casa para assistir espetáculos, entendeu? Eu acho que esse é o barato, né? Apesar que eu acho bem interessante você comentar isso, porque quando a gente imagina também na época da pandemia, tudo bem, realmente, o teatro é uma exibição que precisa que tem contato, né? Sim. O público está ali a metros de distância dos atores que estão ali se apresentando. Porém, as pessoas também esquecem que o que salvou, digamos assim, muita gente na pandemia foi o entretenimento de modo geral. Exatamente. Então a pessoa... Eu entendo com relação a essa dificuldade do teatro pela proximidade. Né? As pessoas não querem se contaminar com o Covid, teve esse período, né? Sim. Mas se a gente for imaginar, foi música, foi Netflix, foi, entendeu? Entretenimento, arte, que fez com que as pessoas também não enlouquecessem, né? Porque a gente precisa disso para viver, né, Fel? Não, isso aí eu acho que foi fundamental. Isso foi saúde pública, Sim, né? com É um certeza. elemento da saúde pública, assim, fique em casa, mas também se entretenha, né? Faça sua cabeça movimentar. Agora a gente vai ter um movimento muito interessante que é o carnaval. Que é o carnaval no momento certo. Né? Que no ano passado ele foi fora de época, fizeram para cumprir um calendário. Agora vai acontecer como ele teria que acontecer. Eu acho que talvez seja aí. O pontapé inicial. Exatamente, o grande renascimento, né? As pessoas vão sair para a rua. Eu sei que aqui vai ter, por exemplo, aqui em Jacareí vai ter o bloco do Barbosa, né? Que vai abrir. Então vai ser, eu imagino que as pessoas saem para a rua cantando. E aí quem sabe isso aí não seja o pontapé, né? Para as pessoas quererem essa relação, porque o teatro é relação, não tem como, né? Com toda certeza. Eu lembro que quando eu fazia, logo na pandemia, quando aconteceu tudo isso, fui fazer um trabalho gravado, né? Alguém foi me gravar para fazer, e um cara falou assim, agora vocês vão ter que acostumar com isso, é o novo normal. Rapaz, isso me deu uma raiva. Falei, novo normal o quê? Aí a gente sentou e eu e minha mulher escrevemos um espetáculo chamado Pantilt. Né? E, inclusive tem, assim, tá no YouTube, Pantilt. E fala justamente disso. Uma atriz sentada para gravar um espetáculo de teatro. Só que ela começa a questionar essas coisas do novo normal. Né? E fala também dos momentos em que a humanidade passou pelas pandemias. Porque essa não foi a primeira, né? Sim, a gente teve várias. E nessa nossa pesquisa a gente descobriu que foi os momentos em que mais se criou para o teatro na história. Shakespeare, por exemplo, criou grande parte da obra deles na grande pandemia que aconteceu ali na Inglaterra. Acho que foi, não sei se foi aquela pandemia gerada por ratos, sabe, uma coisa assim. Mas foi onde ele criou, por exemplo, uma grande obra dele. Sim. Né? Então a gente pensou, não, a gente está passando por isso, a gente vai sair disso aqui e vai sair bem. Então, é o que você falou também, e outra, a arte não vai acabar, né? Então, a ideia realmente como todas as profissões tiveram, né, que ter a sua adaptação, ou enfim, esperar passar, né? A gente espera realmente que com o carnaval, com essa retomada das expressões artísticas populares tanto da nossa cidade, né, como você tinha comentado até do bloco do Barbosa, né, que vai acontecer agora, como também de todo o país, né? Sim, e eu sou um artista de rua, né? Eu sou um artista de rua. E teve uma época na minha vida que eu fiz essa opção. Então, porque eu acho que a rua é o espaço mais democrático que existe. Aí você vai lá com o seu espetáculo, você montou lá seu cenário, montou lá... E você começa a fazer. Se a peça é boa, a roda vai aumentando. O teu público vai chegando, vai aumentando e é bacana. Se for o caso, você até passa o chapéu, né? O seu dinheiro, o dinheiro pinta ali. Sim. Agora, se a peça é ruim,
o público vai embora e ninguém tem, né, relação com nada, e tá tudo certo. Às vezes no teatro não, às vezes as pessoas estão, eu tô indo porque minha namorada vai, minha namorada, eu não tô muito afim de ver aquilo, né? E às vezes você vai fazer, você pega uma plateia um pouco dura e tal. Não tô reclamando da plateia de teatro não, né? Mas assim, eu sempre gostei mais dessa relação da rua. Eu fazia um espetáculo, né, que é o Pé na Estrada, que fazia com a Andréia e com o Guarana, né, que, enfim, nos deixou ano passado. E eu lembro que a gente fazia, quando estreou aqui o espetáculo aqui, em Jacareí, foi ali no Pátio dos Trilhos, na nossa última apresentação, uma moradora de rua entrou no espetáculo. Ela estava ali e fez o espetáculo junto com a gente. Que bacana. Como que foi a participação dela? Foi excelente, né? Mas era mais um palhaço, porque era um espetáculo de 3 palhaços. Ela jogou o espetáculo todo. Era a Dalva, uma figura conhecida aqui, folclórica aqui da cidade. Ela sentou e falou, não vou sair daqui. Tentaram tirar, até na época até o prefeito foi ver. Cidade pequena, né? Nossa, o espetáculo fez um buchiche, o prefeito foi assistir. Não, ela sentou lá e assistia o espetáculo e no final ela saía com a gente e ainda gritava, viva artes cênicas do Brasil! Não, fantástico. Não, fantástico. Não tem como dizer que não. Fantástico. Mas aí que tá, é a tua preparação quanto ator. Você tem que aceitar aquilo, porque na verdade quem está invadindo o espaço somos nós, né? Porque o cenário está ali, né? E Fê, o que faz um bom ator? Eu acho que humanidade, sabe? Você acreditar no ser humano, você acreditar na vida, e aí o prazer de pesquisar, sabe? O prazer de querer descobrir como os grandes arquitetos, né? Por isso que eu fiz esse espetáculo falando, por exemplo, do Dédalo, né? Que era uma figura assim que não queria saber, queria diminuir o esforço humano. Isso é fantástico, né? Então, quando você pega toda uma questão que pode ser assim, um grande problema e você transforma isso em arte, coloca em cena e propõe esse debate, você está mudando alguma coisa, né? Você começa a mudar pensamentos assim, ou gera discussões. Eu acho que falta muito hoje, né? O pensamento crítico. Né? A gente está deixando isso um pouco de lado, né? A gente quer ser muito aceito, né? Então a gente abre muitas concessões para as pessoas gostarem da gente. De repente não, né? A gente tem que jogar uma questão lá e defender um ponto de vista. E a arte é para ser questionadora, é para ser um pouco intuitiva, um pouco afrontadora também, né? Sim. Eu acho que é onde você consegue chegar num ponto comum. Ok. Temos um debate de ideias, né? E a partir desse debate nós chegamos num ponto comum, né? Que vamos concordar com isso? Ok, não, beleza, mas pelo menos a gente evoluiu, certo? Fazer arte é pensar em evolução quanto ser humano. É isso, com toda certeza. E para a gente fechar a nossa conversa, que já agradeço muito sua participação também, queria que você comentasse um pouquinho sobre as escolas, né, de teatro que a gente tem aqui. A Fundação Cultural propõe também alguns cursos e também faz, né, ali na Sala Mauro Lago algumas apresentações, traz algumas companhias. Eu recentemente também fui ver uma peça da Cibele, que é a nossa colega jornalista aqui na TV Câmara e também atriz, na escola Sérgio Mamberti, em São José. Sérgio Mamberti. Muito bacana, ela faz parte, né, O Caixeiro da Taverna, não sei se já ouviu, já assistiu essa peça, muito hilária. Para você ir lá e pagar R$20 num filme, não que não possa, tá? Mas também, poxa, ir lá pagar R$20 e ver, sabe, a companhia ali se apresentando num espetáculo legal e tal. Então, assim, como que você vê essa importância também desse olhar, né? Com relação às escolas aqui e o que a gente pode fazer para fomentar o teatro aqui na região? Perfeito. Eu acho que assim, as fundações aqui, né? Tem tanto aqui de Jacareí como de São José, oferecem bons cursos, né, de teatro para iniciantes. Acho que é importante todo mundo procurar e exercitar. A minha mulher fala que teatro não é terapêutico, né, mas não é terapia, mas é terapêutico, né? Então você melhora quanto ser humano. E acho que vale a pena todo mundo passar por essa experiência. Nós temos assim vários espaços
aqui na cidade que desenvolve esse tipo de trabalho, né? E eu trabalho hoje, né, no Teatro do SESI, lá de São José dos Campos. Eu sou um operador técnico de teatro, só que lá eu cuido da parte técnica, né, som e luz, né, que é uma outra vertente da minha... mas também faz parte dessa produção, né? Total, eu sou um criador de luz, um criador de áudio, um criador, né, e estamos ali trabalhando. E ali nós temos uma programação gratuita, que vai de março a dezembro, né, e com espetáculos de teatro e com espetáculos de música, e lá também oferece cursos para a comunidade gratuitos, e são excelentes. Então é importante que as pessoas procurem, levem seus filhos, né, comecem a pensar no teatro, pensar na literatura, pensar nas artes plásticas, para que a alma do ser humano ela seja assim, permeável, né? Isso que é importante hoje em dia. Com toda certeza. Feu, foi um prazer tê-lo recebido aqui. Você tem uma trajetória muito grande, a gente teria até mais coisas para falar. Você tem bastante coisa também gravada, né, em YouTube, enfim, imagino que você deva ter bastante material e uma trajetória tão rica como essa. Você emprestar um pouco da sua história, contar um pouco da sua história aqui, foi um prazer tê-lo recebido aqui no TV Câmara Entrevista. O prazer foi todo meu, pode contar para uma próxima conversa aí, é sempre bom poder falar, né, sobre arte. E vamos aí, né? Vamos tocar. Tomara que agora a gente consiga, né, seguir, né, entrar numa nova fase. Com toda certeza. Muito obrigado pela sua participação. A gente agradece a participação do Feu. Lembrando que você pode fazer sugestões e também trazer temas aqui para o próximo TV Câmara Entrevista. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.